Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar sobre o Teorema de Tales e as suas aplicações. Então, quem foi Tales? Tales de Mileto, ele foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, considerado um dos 7 sábios da antiguidade, também o pai da filosofia. Tales preocupou-se em entender e explicar o universo, em vez de simplesmente curvar-se diante de seus mistérios. Ele era um grande estudioso. Segundo alguns historiadores, Tales foi comerciante, o que lhe rendeu recurso suficiente para dedicar-se às suas pesquisas e estudos. Tales provavelmente viajou para o Egito e Babilônia, entrando em contato com os astrônomos e matemáticos. Então, depois de que se aposentou, passou a dedicar-se à matemática, estabelecendo os fundamentos da geometria. Tales e seu famoso cálculo da altura da pirâmide. Então, há 2 versões de como Tales calculou a altura de uma pirâmide egípcia por meio da sombra. O relato mais antigo diz que ele anotou o comprimento da sombra no momento em que esta era igual à altura da pirâmide que ela projetava. A versão anterior diz que ele fincou verticalmente uma vara e fez uso de semelhança de triângulos. Mas o que se deve levar em consideração para entender o conteúdo a seguir é que o cálculo feito por Tales para medir a altura da pirâmide levava em conta a proporcionalidade entre medidas. A proporcionalidade também é uma base do Teorema de Tales, um dos teoremas mais famosos da matemática. Então, a gente vai usar muita regrinha de 3, as mais conhecidas. Então, Teorema de Tales e proporcionalidade, elas se complementam, uma está relacionada com outra. Então, como é que é o raciocínio do Teorema de Tales? Feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais. Então, o que é uma reta paralela? Um feixe de retas paralelas é um conjunto de retas coplanares, paralelas entre si. A palavra coplanares quer dizer que estão no mesmo plano. Paralelas estão no mesmo sentido, tanto aqui as 2 retas, tá? Suponhamos, para você ter uma noção, tem que a linha do caderno de vocês são retas paralelas, que estejam no mesmo sentido e mesma direção. Nomeando as retas dos feixes, indicando que são paralelas entre si, utilizamos simbologia apropriada. Então percebe que a reta R, a reta T e a reta S, elas são paralelas, mesmo sentido. Então usa esse símbolozinho aqui, esses 2 risquinhos, para dizer que uma é paralela à outra, estão no mesmo sentido. Retas transversais ao feixe de retas paralelas são aquelas do plano do feixe que intersectam, cruzam, cortam todas as retas do feixe. Então, nesse caso aqui, você percebe que as retas paralelas são a reta R, S e T. Quem são as transversais? Essa reta A e essa reta B. Quando essas retas transversais elas cortam essas paralelas, elas automaticamente vão dividir em pequenos trechos, ou chamados segmentos de reta. Então nós temos um trechinho de A até B, outro de B até C. E no outro lado nós temos um trechinho de A até B e outro de B até C. Pequenas distâncias. Então, feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. E se 2 retas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, então a razão ou divisão entre quaisquer 2 segmentos de uma transversal será igual à razão do segmento correspondente da outra transversal. Seria assim, por exemplo, se você dividir, só para ter uma ideia, né?
temos a B, C, D e temos a B, C, D', tá? Então, se eu vou dividir esse segmento aqui, ó, de A até B por C até D, tem que ser a mesma coisa que a divisão de A' por B' e C' por D'. Então, se aqui tem um valor dividido por esse valor, tem que ser a mesma coisa desse trecho por esse trecho. Tem a primeira proporção. Podemos ter outras também. Por exemplo, se eu dividir o segmento AC por AB, ó, se eu dividir daqui até aqui por AB, tem que ser a mesma coisa a divisão de AC' por AB'. Ou também podemos ter outras situações, ó. AC por BC, ó, se eu dividir de A até C por B até C, então tem que ser a mesma coisa a divisão do A' por C' e o A' por B e o B' por C'. E assim por diante. Então, o teorema de Tales a gente pode observar em várias situações cotidianas, ó. Tô vendo aqui? Nós temos uma cerca. Onde é que estão as retas paralelas? São os sarrafos aqui, estão vendo? Quem são transversais? É isso aqui. Aqui nós temos a sombra, ó. Quem são as retas paralelas? São aqui, tá? Aqui as retas paralelas, estão vendo? No caso, as transversais seria aqui, nesse sentido. Aqui nós temos um mapa de uma quadra, de uma rua, né? Um bairro. E qual você acha que seriam as retas paralelas aqui? Ó, a rua L, a rua M e a rua N. Quem são as transversais? Seria aqui e aqui. Então nós vamos ver algumas aplicações para ver se fica entendido. A vida na aplicação dá para entender melhor. A figura ao lado nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então está aqui. Nós temos a primeira avenida e a outra avenida aqui embaixo. Então aqui os quarteirões, ó, eles estão dividindo as retas paralelas, estão nesse sentido aqui, tá certo? As transversais são as avenidas. Então, para entender melhor, vamos fazer aqui um resumo. Estão vendo? As paralelas estão nesse sentido aqui, ó. As transversais são as avenidas. Então, se você não aplicar o teorema de Tales, você vai marcar a razão, né? Estão vendo? Ó? Então, se eu fazer a razão desse trecho por esse trecho, ó, 60 por x, tem que ser a mesma coisa de 80 por 90. Então, você vai armar uma regrinha de 3. Aí você vai multiplicar em x, tá vendo? Ó? 80 vezes x, 80x, e 60 vezes 90, 5.400. O número que está multiplicando com x passa dividindo com 5.400, vão chegar a 67,5. Isso quer dizer que esse trechinho aqui tem que medir 67,5. Na figura, os segmentos B e C e D e E são paralelos. Está falando que aqui as retas paralelas são aqui, né? AD mede 10 metros, AE é 12 metros. A medida do segmento CE é em quantos? Então, vamos fazer um resumo aqui. Então, nós temos dizendo que AB daqui até aqui é 30 metros. AD é 10, está aqui o 10 metros. D e B. DB, 20 metros. Então, por que eu sei aqui 20 metros? Porque se A até B é 30 metros e aqui é 10, então quanto é que mede aqui? É 20. Então, AE é 12, eu quero saber esse trechinho. Então, como é que vai ficar a aplicação do teorema de Tales?
10 dividido por 20 tem que ser a mesma coisa que 12 por x, tá vendo? Então, reguinha de 3, 10 vezes x, 10x, 20 vezes 12, 240. 240 dividido por 10 é 24. A figura ao lado indica 3 lotes de terrenos com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1 e 2 e 3 para a rua A medem respectivamente 15, 20 e 25 metros. A frente do lote 2 para a rua B mede 28 metros. Qual é a medida da frente da rua B dos lotes 1 e 3? Está aqui o nosso mapa. Então dá para entender aqui, se você vamos estudar, por que tem teorema de Tales, ó. Retas paralelas são as divisas laterais do lote e as transversais são a rua A e B. Então quer saber essa medida aqui e aqui, né? Então, para resumir, nós temos, para descobrir a rua X, ó, se eu quero descobrir a rua X, então o teorema de Tales, ó. 15 dividido por 20 tem que ser a mesma coisa que x por 28. Não tem que fazer duas contas separadas. Então, armei a conta aqui, reguinha de 3, ó, 15 vezes 28 e 20 vezes x, estão vendo? 20 vezes x, 20x, 15 vezes 28, 420, 420 dividido por 20, 21. Agora, para achar a medida y do lote 3, ó, vamos fazer separado. Então, ó, 20 por 25, ele tem que ser a mesma coisa que 28 por y. 20 vezes y, 20y. 25 vezes 28, 700. 700 dividido por 20, 35 metros. Então, quer dizer que aqui vai medir 21 metros e aqui vai medir 35 metros. Outra situação. Na figura ao lado, as medidas assinaladas são dadas em centímetros. AB, lembra que é isso aqui? Que a AB é paralela a DE. Então, aqui é paralela com essa, tá vendo? Se BD mede 7 centímetros, então a medida X é quantos? Vamos fazer a resolução aqui. Então, para separar a reta, vamos fazer outra reta imaginária aqui. Elas estão cruzadas. Se você for descruzar ela, botar assim, digamos assim, essas transversais, botar em pé, tá vendo? Ó? É como se pegasse a reta BD e botasse nesse sentido. Então vai ficar o X e os 7 centímetros é daqui até aqui, tá vendo? É tudo. A reta AE está aqui, separei um pouquinho. Nós temos o 4 e o 6, estão vendo? 4 e 6. Então, vamos estabelecer a relação, né? Ó, vamos fazer o teorema de Tales. Ó, se eu dividir esse trechinho por tudo aqui, então, x por 7, estão vendo aqui? Tem que ser a mesma coisa, então, que 4 por tudo aqui. Então, vai ficar 4 por 4 mais 6. Então, 4 mais 6, 10 vezes x, 10x. 4 vezes 7, 28. 28 dividido por 10, 2,8 centímetros. Então, quer dizer que essa medida x vai ser 2,8 centímetros. Outra situação. Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto, como mostra na figura. Esse bloco tem 1 metro de altura. E em certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metro. Nessas condições, qual é a altura da antena? Quer saber a altura da antena aqui, ó, tá vendo? Vamos dar uma resumida aqui? Tá aqui, ó, o esquema que eu fiz aqui, o desenho. Onde é que tá as retas paralelas? Tá aqui, tá vendo, ó? São paralelas, as transversais são essa e são essa. Então, vocês vão seguir fazer a relação olhando as transversais, estão vendo? Montar reguinhos de 3. Então, 1
dividido por x tem que ser a mesma coisa que 1/2 dividido por 6. Tá vendo? Ou se você fazer x por 1, aí tem que ser 6 por 1/2, se fazer o contrário, né? Então, reguinho de 3, 1/2 vezes x, 1/2 de x. 1 vezes 6 dá 6. 6 dividido por 1/2, vamos ter 4 metros. Então, tá aqui a resposta. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouco aí no entendimento sobre o assunto. Até o próximo conteúdo, então.